Irmãos, abre comigo a Bíblia. Vamos estar lendo Êxodo, capítulo de número 4, dando continuidade na exposição bíblica. Nós vamos falar do versículo 18 ao 31. Semana passada nós falamos do versículo de número 9 até o versículo 17, e hoje nós vamos retornar falando do versículo de número 18 até o 31. Amém? Todos acharam? Diz assim, versículo 18, capítulo 4 de Êxodo. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés e a sua mulher e os seus filhos, e fê-los montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que façais diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para não deixar ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-los ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-se o Senhor e o quis matar. Então Zíbora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Vamos orar. Senhor, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor concede a cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e é por isso que hoje nós estamos aqui, Senhor, com coração grato, celebramos o teu santo nome, ofertamos a ti, Senhor, contribuímos com a tua casa. E agora, Senhor, vamos ouvir a tua palavra, falar da tua palavra. Sabemos, Pai, que a tua palavra é o alimento para nossas almas. Se o Senhor não nos alimentarmos, nós sairíamos daqui da mesma maneira. E é por isso que nós clamamos a ti, Senhor. Alimenta a nossa alma nesta manhã, aquece o nosso coração com a tua palavra, ilumina, Deus, a nossa mente, cura, Senhor, todos os nossos sentimentos e emoções através da tua palavra, Senhor. Que nesta manhã nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados, Senhor, com a tua palavra. Por isso, Senhor, aqueles que ainda não tiveram o seu coração regenerado, Senhor, regenera, Senhor, nesta manhã, porque sabemos que o homem natural, ele não pode receber, Senhor, nada que vem de ti, Senhor. E é por isso que nós oramos a ti, só o Senhor tem esse poder para regenerar corações, Senhor. Então regenera, Senhor, corações, para que todos nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados da tua palavra.
Muito obrigado, Senhor, pois assim nós choramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. E amém. Podem se sentar, irmãos? Irmãos, falamos semana passada as objeções que Moisés ele se levantou contra Deus. Moisés ele faz algumas objeções na sua chamada, mas quando Moisés ele teima com Deus, quando ele fala que ele é pesado de língua, não sabia falar, até aí Deus está falando: quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o céu? Quem fez o surdo? Mas Moisés, quando fala para Deus: envia outro, não a mim, a ira de Deus se acende na vida de Moisés. A primeira vez essa palavra ela aparece na Bíblia, quando a ira de Deus se acende. Como eu falei semana passada, a ira de Deus não se acendeu quando Adão pecou, quando Abraão pecou, quando o mundo foi destruído, mas nessa hora, quando Deus dá todas as provas de quem ele era para Moisés, e Moisés ainda fala para Deus: Deus, envia outro que não seja a mim, a ira de Deus se acende. E como eu falei, às vezes nós ficamos muito mais à vontade com a companhia humana do que com a companhia de Deus. Porque quando Deus ele fala: vou levantar e Arão vai contigo, ele vai ser o profeta, ele será a tua boca. No capítulo aqui do versículo 18, Moisés ele sai. Enquanto Deus estava falando para Moisés: Moisés, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou tua companhia, eu sou tudo aquilo que você necessita, Moisés ele levanta as várias objeções contra Deus. Mas quando Deus ele fala para Moisés: Moisés, o Arão vai com você, Moisés ele fica por satisfeito e sai da presença de Deus. E aqui, quando Moisés sai da presença de Deus, no versículo 18, ele vai para Jetro, ele vai para o seu sogro, me parece pedir permissão ao seu sogro para poder pegar sua família e ir para o Egito, como Deus já tinha se revelado para Moisés, falando para Moisés que todo aquele povo que estava procurando a sua morte já estava morto. Me parece, irmão, dá a entender que nesse tempo aqui, como foi no período patriarcal, dá a entender aqui que o sogro ele tinha uma autoridade muito grande no meio da família. Porque nós vemos essa cena se repetindo também com Jacó, quando Jacó vai pedir o seu sogro para poder ir com a sua esposa, voltar para a sua terra, onde que Labão ele não autoriza. Agora aqui, nós vemos que Jetro ele não faz muita questão. O interessante é que a Bíblia ela não fala se Jetro tinha filhos ou se não tinha mais filhos, mas o que a Bíblia fala é que Moisés pega a sua mulher e os seus 2 filhos e volta para o Egito com a par de Jetro. Não sabemos se Jetro ficou junto somente com a sua mulher, junto com seus criados, com seus servos, mas aqui Jetro ele não faz muitas questões, porque Deus já estava providenciando, falando o que aconteceria para Moisés na sua caminhada. Então Jetro deixa Moisés em paz. É isso que o versículo de número 18 vai dizer: vai-te em paz. No versículo 19, Deus ele aparece para Moisés ainda lá em Midian, como nós vimos no mapa dia de terça-feira. Midian ficava no outro braço do Mar Vermelho, existia uma distância boa. Moisés então aqui ele está lá na península do Sinai, conversando com Deus, tendo esse papo com Deus. Agora ele está retornando juntamente com seus animais para Jetro,
Quando ele chega em Midian, Deus ele vai falar com Moisés agora, novamente, já em Midian. Moisés não está mais em Península do Sinai, agora ele está em Midian. E o Senhor fala para Moisés ele se voltar para o Egito, porque todos aqueles que procuravam a sua morte já estavam mortos. Como eu falei na introdução do Êxodo, do livro de Êxodo aqui, se passaram 5 reis só nesse período de Moisés, do capítulo de número 1 de Êxodo até o capítulo de número 13, aonde que Deus ali ele manifesta a sua praga no Egito, se passaram aproximadamente 5 reis ou 5 faraós. E aqui, aquele que, se eu não me engano, é Tutmés III, que estava procurando a morte de Moisés, ele já estava morto. E juntamente todos aqueles que procuravam a morte de Moisés. Se passaram 40 anos Moisés e Midian. O que dá a entender é que essa linguagem aqui ela é refletida lá em Mateus também. Mas sendo que em Mateus Deus fala para José, o anjo está falando para José, o pai de Jesus, para que ele voltasse para Jerusalém, que ele estava no Egito, que todos aqueles que tinham procurado a morte de Jesus já estavam mortos. Então essa passagem aqui, o livro de Êxodo, ele faz muitas referências ao Novo Testamento, inclusive o livro de Mateus. E aqui mais uma vez, no versículo de número 21, Deus ele vai falar para Moisés assim, olha: quando você voltares ao Egito, vê que façais diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para não deixarei o meu povo. Irmãos, logo aqui no início do livro sagrado, nós observamos o seguinte: nenhum milagre, quando a gente não está falando, olha só, sinal, Deus ele fala que vai mostrar para o sinal, os sinais para o seu povo, mas os milagres é para os incrédulos. Agora, aqui Deus está falando que vai fazer todos os milagres. Irmão, milagres é algo extraordinário que a ciência não consegue explicar. O ser humano ele não consegue explicar, e Deus está falando assim, olha, ele não vai libertar vocês com os milagres que serão realizados, não vai. O que nós aprendemos aqui? Que nenhum milagre é suficiente para salvar o ser humano. Pessoas ficam fazendo votos com Deus. Se o Senhor me curar, se isso acontecer, irmão, pode ser o maior milagre, ele não é suficiente para abrir o coração do ser humano. Nenhum milagre. Os maiores milagres que aconteceu bíblico, no tempo bíblico, foi na época de Moisés, Elias e Jesus. E o próprio Senhor Jesus vai falar que os milagres não é suficiente para abrir o coração do humano, um coração endurecido, irmãos. Quer ver uma coisa? Abre comigo aqui em João capítulo 12. Olha o que diz João capítulo 12, versículo 37. O contexto aqui é Jesus ressuscitando Lázaro no capítulo 11. No capítulo 12 existe aquela grande festa dentro da casa de Lázaro, e muitos fariseus indo para poder ver aquele milagre da ressurreição de Lázaro. E o interessante é que alguns estavam indo para matar também o próprio Lázaro. E João 12, 37 diz assim, olha, no Evangelho de João 12, versículo 37:
E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Versículo 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, e se converta e sejam por mim curados. O próprio Senhor Jesus está falando que tantos milagres, sinais que fez na presença deles, eles não creram. Então, irmão, milagre não é suficiente. Outra coisa também que eu estava meditando aqui, abre comigo, olha só em Atos, irmão, Atos capítulo de número 24. Olha o que diz em Atos capítulo 24. Irmão, milagre, ele não abre o coração. Ele pode ser sim a preparação para o evangelho entrar, mas abrir o coração, ele não vai abrir o coração do incrédulo, nem o terror do inferno. Você pode falar do inferno à vontade para a pessoa. Olha o que diz o texto aqui em Atos capítulo 24, versículo de número 25. Aqui o apóstolo Paulo está pregando para o Félix. E diz assim, ó, Paulo pregando, tá? Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, ó, e do juízo que? Vindouro. Olha o que acontece com o Félix. Ficou o Félix de quê? Amedrontado. E disse: por agora pode retirar-se, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. O homem, ele ficou amedrontado do que Paulo estava pregando sobre o juízo vindouro, mas assim mesmo ele não creu no evangelho. Então, o homem, pode acontecer o que for, que ele não tem essa capacidade de abrir o coração para Deus. Inclusive aqui, irmão, como é que nós estamos lendo aqui em Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 21. Olha só no versículo de capítulo 3, versículo 18. Olha o que está acontecendo aqui. Versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Nós já pregamos isso, mas olha o que diz: e ouvirão a sua voz. Capítulo 3, versículo 18. Irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Olha o versículo 19. Deus falando para Moisés: os anciãos vão te ouvir, eles vão te acompanhar. Mas de Faraó: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado de mão forte. Agora, em Midian, é a primeira vez que Deus está revelando para Moisés que quem endureceu de vez esse coração foi o próprio Senhor. Até então Moisés, ele não tinha essa iluminação. Agora Deus fala: olha, eu vou endurecer esse coração. É o que o texto está dizendo. Mas eu lhe endurecerei o coração para não deixar ir o povo. E essa expressão, irmão, nos parece um problema moral. Mas tal estimativa não é justa, pois a Bíblia usa lado a lado 3 maneiras de descrever a mesma situação. A mesma situação. Quando nós pegamos o Evangelho, nós vamos ver Mateus falando de um jeito, Lucas mostrando de outro e Marcos mostrando de outro. A mesma situação, mas de ângulos diferentes.
Em Êxodo, esse endurecimento de coração, também a gente vai ver que está de maneira diferente, mas a mesma situação. 3 vezes, irmão, a gente vê aqui a mesma situação, mas a narrativa é diferente. Quer ver uma coisa? Agora Deus está falando para Moisés assim: Moisés, eu vou endurecer o coração. Mas quando nós lemos aqui em Êxodo, acompanhe comigo aqui Êxodo capítulo de número 8. Êxodo capítulo 8, versículo de número 15. Olha o que diz. Aqui nós vemos a narrativa Deus endurecendo o coração. Aqui em Êxodo capítulo 8, versículo de número 15, nós observamos, olha o que diz: vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido. Ou seja, Faraó endurecendo o seu próprio coração. E às vezes a gente vai ver que a descrição é neutra. Acompanhe comigo aqui em Êxodo capítulo 7, versículo 3. Olha o que diz: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O problema, irmão, às vezes é a interpretação teológica. Claro, irmão, que ninguém vai duvidar que Faraó era obstinado e que possuía suas vontades e seus propósitos. O homem, como Faraó, como todos nós, nascemos com um coração totalmente obstinado. Nascemos com um coração totalmente inclinado para o mal. Para o mal. Efésios capítulo 2 fala que nós nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. Em Salmos vai falar que em pecado concebeu a minha mãe. Então a gente vai ver que ninguém vai duvidar que Faraó aqui, o pensamento de Faraó, a sua razão, tudo aquilo que ele pensava ser, a gente vai ver que os milagres foram impossíveis de fazer Faraó se retornar para Deus. Ao ponto de agora Deus está falando para Faraó, para Moisés: Moisés, eu agora vou endurecer o coração de Faraó. Tudo indica o seguinte, que Faraó era um homem tão mau, tão obstinado na sua maldade, que Deus, ele, com tudo aquilo que Deus ele deu para Faraó, ele tem a oportunidade de repente se arrepender pelo nosso raciocínio. Faraó, ele com o coração duro, perseguindo, a gente vai ver que ele perseguiu lá o povo de Deus em 3 etapas. Tentou matar a primeira vez, não conseguiu. Depois tentou matar através das hebreias, não conseguiu. E depois matou todos os primogênitos, conseguiu. Um coração tão obstinado para a maldade, que chegou um período que Deus falou assim: agora eu não vou deixar mais ele enxergar nada. Eu vou endurecer de vez o coração desse homem. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele usa esse exemplo, não apenas do poder absoluto de Deus e da sua inescrutável vontade, mas também ele usa esse exemplo aqui de Faraó, da sua misericórdia, com o seu desenvolvimento ao ser humano. Olha o que Paulo ele vai... Irmão, isso aqui é muito sério. Porque a gente vê uma teologia aí muito voltada para o homem. Mas a Bíblia, a teologia bíblica é voltada sempre para Deus. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 11, ele finaliza: por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A teologia toda da Bíblia é para Deus. Olha Paulo, e esse aqui é um grande debate. Olha o que Paulo ele vai falar, irmão. É a Bíblia falando. Olha o que a Bíblia fala aqui em Romanos capítulo 9, versículo 14 ao 18. Olha, preste atenção.
nessas palavras que Paulo ele vai usar, irmãos. Ele está pegando esse exemplo aqui de Faraó. Não é de outra pessoa, é de Faraó. É o Faraó com o coração endurecido. É Deus falando dos seus projetos, do seu propósito, do que ele vai fazer. É Deus falando, e é Deus cumprindo. Olha o Paulo, ele falando em Romanos capítulo 9, versículo 14. Olha o que ele diz. Olha só. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? É uma pergunta. E ele responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Olha só, olha o que Jesus fala, olha o que Paulo escreve no capítulo de número 9, versículo 14 ou 15. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, eu vou ter compaixão de quem eu quiser. XVI, olha só. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus, se ele quisesse usar a sua misericórdia na vida de Faraó, ele usaria a sua misericórdia. Mas uma coisa que ele não quis, e você pode me perguntar, por que ele não quis? A resposta é o que Paulo falou. Quem conheceu a mente do Senhor, irmão? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser recebido? Quem deu? Ele vai ter misericórdia de quem quiser. Ele vai compadecer de quem ele quiser. Bondade, ele tem para todos. Ele é bom. Mateus vai dizer isso para a gente ser imitador como Deus é. O Pai que faz, o Deus que faz nascer sol para o justo e para o injusto. Ele é bom para com todos. Agora a sua misericórdia, a sua compaixão já não é para com todos, irmãos. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando aqui no propósito da salvação. Não é. Olha o que diz versículo 17, irmão, continuando. Porque a Escritura diz a Faraó: por isto mesmo te levantei. Deus falando que levantou Faraó para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha o propósito de Deus em levantar Faraó. E continua: logo tem ele misericórdia de quem quer. Olha aí, o que ele está fazendo com Faraó? Endurece quem lhe apraz. É por isso que o missionário, ou você, quando vai pregar o evangelho para qualquer um, você nunca deve sair dali achando que a tua palavra ou o teu evangelho não surgiu o efeito. Às vezes nós falamos assim, a pessoa nem deu ouvido àquilo que eu falei. Duas coisas acontecem na proclamação do evangelho. Duas coisas. Ou aquela pessoa crer, ou aquela pessoa fecha de vez o coração, endurece o coração. Ele endurece quem lhe apraz. E é por isso que nós que estamos aqui ouvindo o evangelho, nós temos que levantar a mão para o céu. Todas as vezes. Toda vez quando você pensar na tua salvação, você tem que levantar a tua mão para o céu, irmão.
Porque Deus ele poderia muito bem endurecer o meu coração, deixar o nosso coração nesse contínuo endurecimento. Mas Deus não fez isso. Deus agiu de misericórdia. E é por isso que nós celebramos a Deus aqui. Porque Paulo fala, ele misericórdia de quem ele quer. De quem ele quer. Voltando lá, em Êxodo capítulo 4, versículo de número 21, a gente vê aqui que aqui não é o problema. O escritor aqui, ele não viu qualquer problema, ele não viu aqui qualquer problema a respeito disso. Por quê? Porque para ele, Deus, ele é a causa primeira de todas as coisas, né? Mas nós não podemos negar a realidade que o homem, ele tem uma responsabilidade moral, que todos nós temos essa responsabilidade moral. Então a Bíblia vai nos mostrar muito bem claro que Deus faz, mas também, por outro lado, a Bíblia mostra a nossa responsabilidade moral. Olha só no versículo de número 22, continuando, ele vai falar assim, olha. E aqui é uma coisa que Moisés ele vai ir lá falar com Faraó, mas Deus deixa muito bem claro que as palavras de Moisés não convencerão Faraó, e que o ponto final é aqui, que Deus ele vai fazer na vida aqui dos egípcios. Esse é o ponto final. No versículo de número 22, diz assim, ó, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Essa é a primeira ocorrência na Bíblia quando fala sobre primogênito. E o Senhor aqui, irmão, ele está reivindicando Israel como seu primogênito, seu amado. Nós sabemos que esse título último está em Jesus Cristo, o meu filho a quem eu me compraço. Então, lá em Mateus a gente vai ver que a última instância, Jesus. E no versículo de número 23, continuando, digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Deus fala assim, ó, digo-te, pois, deixa ir meu filho para que te sirva, para que me sirva. A gente vai ver que essa reivindicação por Deus é a razão dele libertar seu povo e fazer com ele a aliança selada no Sinai. Em Êxodo capítulo 19 está a aliança selada ali, começa aquela aliança. E a gente vai ver que essa aliança é o quê? Para que sirva ao Senhor. Deixa aí, pois, meu filho para que me sirva. Agora, se o faraó recusar, o que vai acontecer? Eu matarei o teu primogênito. Alguns acreditam, alguns escritores vão acreditar, quando Deus está falando assim, eu matarei teu primogênito, Faraó também tinha essa mentalidade de ser todo os primogênitos dos egípcios. Assim, quando Deus ele fala o meu primogênito, mas ele está falando de um grupo de pessoas, alguns escritores vão acreditar também que aqui está fazendo referência do primogênito, falando de todos, não somente o filho de Faraó, mas todos aqueles que irão morrer. Alguns acreditam que Faraó também tinha esse entendimento de todos os primogênitos ser todos aqueles filhos dos egípcios. Se Faraó não entregar a Deus o seu primogênito, a quem pertence, o próprio primogênito de Faraó deve morrer. A gente vê aqui, irmão, no versículo de número 23, ele falando, deixa aí o meu filho para que me sirva, é uma mensagem o quê? De vida, é uma mensagem de salvação. Deixa o meu povo para que me sirva.
Está falando, olha, eu vou tirar esse povo da escravidão, vou libertar esse povo para que esse povo possa me servir. Agora, para Faraó, é uma mensagem de juízo e morte. Olha o que diz o texto: se recusarem deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Para o povo de Deus, a mensagem do evangelho é o quê? É salvação, é vida eterna. E para aqueles que recusam ouvir o evangelho, é o que? Morte, é juízo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que para uns é aroma de vida, para outros é aroma de morte. O evangelho, para nós que ouvimos o evangelho e cremos no evangelho, é vida, é salvação. Agora, para as pessoas que recusam, como o Faraó vai recusar, está recusando, recusou, é morte, é juízo. É juízo. Versículo 24: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-se o Senhor e o quis matar. Ou seja, irmãos, Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu sou contigo, você vai fazer todos os milagres, você vai libertar o meu povo. É isso que ele fala no capítulo de número 3. Qual é a mentalidade de Moisés? Que o Faraó, juntamente com seus inimigos, eles não vão fazer nenhum mal a Moisés. Mas aqui a Bíblia fala que Deus quis matar Moisés. Essa palavra aqui, matar, no versículo de número 24, ele encontrou com Moisés e quis matar. Alguns vai falar que Moisés, ele ficou com uma grande enfermidade. Porque se Deus, ele quer matar uma pessoa, ele mata uma pessoa. Alguns acreditam que essa palavra aqui sobre matar se refere a uma grande doença que Moisés acometeu a vida de Moisés. Por quê? Porque no momento ali de circuncidar o seu filho, não foi Moisés, foi Zípora. Foi Zípora, né? Não é Zípora não, é Zípora. Então eu acredito que por que Moisés não tomou a frente? Porque ele estava com uma grande enfermidade. Porque a gente vê que o que está em jogo aqui agora não é mais Faraó querendo matar Moisés, agora é o próprio Deus querendo matar Moisés. Os que procuravam a morte de Faraó, de Moisés, estavam mortos. Agora é o próprio Deus querendo matar Moisés. Por que Deus queria matar Moisés? Versículo de número 25 diz assim, ó: então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho. Esta passagem, irmão, ela nos revela um profundo aqui segredo da história doméstica e pessoal de Moisés. Porque a gente vai ver que a circuncisão, ela está ligada ao sinal da aliança. Isso aconteceu lá em Gênesis, capítulo de número 17, versículo 9 a 11. Quando Deus, todo o capítulo 17, Deus ele dá instrução a Moisés, e uma dessas instruções que Deus vai dar a Moisés, fala dessa aliança da circuncisão. Abre comigo em Gênesis capítulo 17, por favor, irmãos. Olha o que diz, Gênesis capítulo 17, versículo 9 a 11. Diz, capítulo 17, versículo 9: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o que? Circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Qual é a ordem de Deus aqui? Para Abraão:
seus filhos, seus descendentes? É a circuncisão. E tudo leva a crer aqui que Moisés, ele não tinha que circuncidado o seu filho. E existem várias informações aqui que levam-nos a crer como que, porque Moisés não circuncidou o seu filho. Alguns acreditam porque Moisés ele ficou 40 anos no Egito e 40 anos de Midian e perdeu essa informação. Outros acreditam também que Zípora, né, ela queria evitar esse lance de passar a faca no seu filho. Então Zípora, como que ela era de Midian e a cultura dos midianitas não fazia isso, então Moisés, ouvindo a sua família, Jetro, juntamente com a sua esposa, ele não circuncidou o seu filho. Alguns acreditam que pode ser isso. Mas o que a gente vê é que quando Deus está falando para Moisés, Moisés, você vai lá libertar o meu povo, Moisés, você vai lá governar o meu povo, não tem como, irmão, Moisés ele governar o povo sem a sua casa ser também governada. Como que Moisés poderia ensinar o povo se a própria família de Moisés não era ensinada? A própria família de Moisés não dava exemplo de ser seguido. Tem um texto de Cantares que é muito interessante, irmão. Olha, porque às vezes nós tentamos fazer tanto bem às pessoas e esquecemos a nossa própria casa. Olha o que Cantares vai dizer. Abre comigo em Cantares capítulo 1, versículo de número 6. Olha o que diz. Cantares capítulo 1, versículo 6. Acharam? Olha o que diz o texto. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Olha só. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não o quê? Não guardei. A pessoa ela está morena. O sol está queimando a pele dessa pessoa porque ela está cuidando da vinha que não pertence a ela. Agora, da vinha que pertence a ela estava abandonada. É isso que ela está dizendo. Como que pode então agora Deus levantar Moisés para Moisés cuidar do povo se a tua própria casa não está tendo os cuidados? E é por isso que Zípora, ela se levanta, no versículo de número 25, ela pega uma pedra, que é uma pedra, está uma pedra afiada, e vai lá e corta o prepúcio do seu filho. E quando ela corta, ela lança aos pés de Moisés e diz: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário, assim o Senhor o deixou. Olha só, a ira de Deus contra a vida de Moisés só deixou de ser implacada por causa dessa atitude de Zípora. Então dá a entender que quando fala assim o Senhor o deixou, alguns acreditam que Moisés estava tão enfermo que ele já não tinha mais condições de se levantar e fazer nada, porque estava numa estalagem enfermo ali. E Zípora, ela vai agora pegar e vai fazer aquilo que pode ter ocorrido no passado. Moisés falando: o meu filho tem que ser circuncidado. Alguns acreditam que não foram os dois filhos, porque fala somente um filho, e Moisés já tinha 2 filhos. Alguns acreditam que o primogênito, que era Jesus, já tinha sido circuncidado, o segundo não. E como que a circuncisão era de todos os machos, o segundo também tinha que ser circuncidado.
O interessante é quando Zípora, ela toma essa atitude, quando ela corta o prepúcio do seu filho, é tipo uma expiação do pecado de Moisés. Aí deixou. O Senhor deixou. A gente vê, irmão, que sem derramamento de sangue não há o que? Remissão de pecados. A gente, alguns livros que eu li sobre comentário, pega a Zípora e coloca a Zípora como o próprio Cristo, como o próprio Deus fazendo a circuncisão no derramamento de sangue para poder aliviar a nossa vida, que a nossa vida está igual de Moisés. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Interessante, irmão, que aqui também nós vamos observar que no capítulo 1 as mulheres livram Moisés da ira de Faraó. Faraó queria matar todos os meninos machos. As hebreias falou para Faraó: não, as hebreias são mais fortes. Quando a gente chega ali, ela já deu, a criança já nasceu. Então, a primeira vez, as mulheres hebreias livraram a vida de Faraó da ira de Faraó. Agora, Zípora está livrando Moisés da ira de quem? Do próprio Deus. E no versículo de número 27, começa a missão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Deus, ele fala para Arão, comunica com Arão: Arão, vai ao deserto, te encontrares com Moisés. Arão, ele não é a pessoa que Deus vai usar de maneira firme nos seus propósitos. Arão, ele é um auxiliar de Moisés. Mas como eu falei semana passada, lá na frente Arão, ele quer ser igual a Moisés, sendo que ele não é igual a Moisés. Ele é um auxiliar de Moisés. É isso que o texto vai dizer. E o versículo de número 28, relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Se lembra lá no capítulo de número 3, versículo 18, o que Deus falou para Moisés? Ouvirão a tua voz. Está acontecendo aqui no versículo de número 29. Aí versículo 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a quem? A Moisés. Se lembra? No capítulo de número 4, qual é a objeção aqui de Moisés? A minha boca é pesada. Eu não sei falar, a minha boca é pesada, Senhor. Aí Deus então vai e levanta Arão e fala assim, no capítulo de número 4, versículo 15: tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. É o que está acontecendo aqui, Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a quem? A Moisés. Moisés falou tudo aquilo para Arão, tudo aquilo que aconteceu. A gente vê que não sabemos se Moisés falou alguma coisa para Jetro, não temos essa informação. O que nós temos a informação é que Moisés está falando para Jetro: deixa eu ir lá ver meus irmãos. Os meus irmãos aqui não é todos hebreus não, é sua família, tá? É sua família. Então para Jetro ele está falando assim: deixa eu ir lá ver meus irmãos. Não aparece que Moisés falou tudo aquilo que o Senhor tinha se revelado para ele, mas para Arão,
Moisés, ele passou todas as informações. Arão, ele foi então, falou tudo isso, e Moisés fez os sinais à vista do povo. O povo creu. Se lembra o que Deus falou lá no capítulo de número 18? Ele fala: ouvirão a tua voz e irás com os anciões de Israel, rei do Egito, e lhe dirás. O Senhor está falando que eles vão. Moisés está falando, Moisés colocou várias objeções aqui, falando: olha, qual é o teu nome? Não vão perguntar qual é o teu nome, eles não vão acreditar que você apareceu para mim, que o Senhor apareceu para mim. Mas Deus está falando para Moisés desde o início: eles vão acreditar, eles vão te ouvir, eles vão contigo até Faraó. E aqui está acontecendo. Todas aquelas objeções que Moisés se levantou contra Deus, nenhuma se cumpriu, porque só ficou no pensamento de Moisés: se acontecer, se vão perguntar qual é o seu nome, não vão acreditar. Tudo está só na mente de Moisés. E como que Deus, ele que governa toda a história, ele está falando para Moisés: Moisés, vão acreditar. Moisés, os anciões vão ir contigo. Aí no versículo de número 30 diz: Arão, todas as palavras do Senhor, e ele fez os sinais à vista do povo. Olha aí, o povo o quê? No versículo 31, o povo creu. Por que o povo creu? O povo creu por livre e espontânea vontade? Claro que não. O povo creu porque Deus, de uma maneira misericordiosa, agiu no coração desse povo, para esse povo crer. É por isso que o povo creu. E é por isso que Deus está falando para Moisés: o povo vai crer, Moisés. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Salmos 105, versículo 25, vai dizer que Deus endureceu o coração dos egípcios, não só de Faraó. Mas aqui o povo creu por quê? Porque Deus trabalhou no coração desse povo. Irmão, vamos finalizar com um texto muito interessante. Abre comigo aqui em Ezequiel. Olha o que diz aqui em Ezequiel. Ezequiel capítulo 32. E a gente vai embora. É 36, tá? 36. Olha quantas vezes já aparece Deus na primeira pessoa, tá? Trinta e seis. Acharam? Versículo 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos ídolos com que o contaminaram. Espalhei-o entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam: são este o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, ao qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus,
quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trareis para a vossa terra. Então asperjarei água pura entre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vai notando que é Deus que está fazendo. Olha o versículo de número 26. Continua Deus fazendo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Deus que está falando. Quem fez o mal? O povo. Quem vai fazer o bem? Deus. Quem vai colocar um coração novo? Quem vai colocar um espírito dentro da vida do homem? Do início ao fim, é Deus. Creu? Deus. Não creu? Deus deixou essa pessoa seguir o seu próprio destino. É o que Paulo vai falar em Romanos, capítulo de número 1, que ele entregou. O povo de Israel poderia muito ser entregue, mas Deus não fez isso. O que Deus fez? Por amor do seu nome, Deus agiu de misericórdia e compadeceu da vida do povo de Israel, por amor do nome de Deus. É por isso que as nossas orações, nós temos que sempre agradecer ao nosso Deus. Por quê? Por amor dele é que ele nos salvou. Ele não olhou para o teu coração, porque não existia nenhuma diferença entre o teu coração e o coração de Faraó. Coração duro, coração obstinado, coração inclinado para o mal, coração com desejo para o mal. Romanos capítulo 3 vai dizer isso. Romanos vai falar assim, quem é que buscou a Deus? Quem é que busca a Deus? Né? Quem é que pode buscar a Deus? Ninguém tem esse poder de buscar a Deus, a não ser Deus primeiro buscar o homem. Se hoje nós estamos aqui buscando a Deus, é porque Deus ele trabalhou no nosso coração como trabalhou no coração de Moisés. Deus trabalhou no nosso coração como trabalhou no coração de Moisés. Deus trabalhou na nossa vida como trabalhou na vida de Moisés. Nós poderíamos ser como Faraó, mas Deus, de uma maneira misericordiosa ou misericordioso, agiu e compadeceu das nossas enfermidades. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Do início ao fim, louvado seja o nome do nosso Deus. Por amor do seu nome, ele nos salvou. Amém? Vamos colocar de pé. Semana que vem a gente dá continuidade no capítulo 5. E daqui a pouco começa as pragas. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar, Senhor. Louvamos o teu nome porque o Senhor tem nos ajudado nessa caminhada, Pai. Estávamos como Faraó, com o coração duro, incrédulo, obstinado, inclinado, com desejo de sempre fazer o mal. O mal que o Senhor odeia, Pai. Nós estávamos totalmente envolvidos. Olhando para a história de Faraó, nós vemos que essa narrativa é a nossa história. Vimos os seus milagres, ouvimos da sua ira vindoura, mas nada disso Deus transformou o nosso coração.
O que transformou o nosso coração foi o Teu Espírito Santo através da Tua palavra, Senhor. Foi o Senhor que transformou o meu coração, o nosso coração. Foi o Senhor, Deus, que colocou um coração novo, como o Senhor falou para Nicodemos. É algo novo que está dentro de nós, como nós lemos aqui em Ezequiel capítulo 36. Foi o Senhor que criou em nós um coração novo. Foi o Senhor que, através da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, foi o Senhor que compadeceu de nós e colocou o Teu Espírito para habitar em nós. Obrigado, Senhor. Quantas pessoas, Pai, quantas pessoas estão vivendo essa vida de Faraó, rejeitando o Senhor, debochando do Senhor, esquecendo que o Senhor existe, desacreditando no Teu nome. Quantas pessoas, Senhor, quantas vezes, Senhor, no passado nós que estávamos envolvidos com esse mundo, com esse sistema maligno, com a força do pecado que operava em nós, até pensava de estar aqui, mas não tinha disposição e nem vontade. Pensava. Porque hoje nós entendemos, Pai, que o homem não tem força para poder Te buscar, Senhor. Quantos, Senhor, das nossas famílias estão perdidos? Quantos colegas, amigos estão perdidos? Eles até vê o milagre que o Senhor fez em nós, mas continua na mesma, Senhor. E através da Tua revelação nós sabemos que ele não tem força. Eles não querem, Pai. Enquanto o Senhor não mudar o coração, eles não podem receber a Tua palavra. E mais um ano está terminando, Senhor. 2025 está acabando. E muitos continuam na mesma situação. Nós oramos pela vida deles, mas parece que o Senhor, Deus, não tem ouvido a nossa oração, Pai. Ah, Senhor Jesus, salva a nossa família, Deus. A ira vindoura se aproxima, meu Pai. Nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos na Tua ira. Nós sabemos que é algo terrível, Pai. O Senhor contou a história, Senhor, do rico Lázaro. Faça, Pai, com que o Teu Evangelho alcance o coração deles. Faça que esse momento natalino, aonde que nós vamos nos reunir com nossos familiares, Senhor, faça, Pai, nós sermos a Tua boca, Senhor, no meio da nossa família, Pai. Que não venha ficar somente na festinha, que não venha ficar somente naquilo que nós vamos comer, não, Senhor. Que nós podemos falar, Senhor, do Teu amor, que
que realmente o Senhor veio nesta terra, se humilhou, se tornou em figura humana para levar os nossos pecados, e que o Senhor está dando mais um ano, oportunidade para a vida deles. Nos ajuda a pregar a Tua palavra, Senhor. Sem a pregação do Teu Evangelho, Senhor, não existe fé, Pai. A fé vem por ouvir a Tua palavra. Faça de nós, Senhor, verdadeiros missionários que pregam a Tua palavra. O Senhor falou para Moisés: Moisés tem que circuncidar o seu filho. Que nós possamos nos preocupar com nossos familiares, Senhor. Coloque essa vontade em nosso coração, Pai. Coloque essa sede, Senhor, esse desejo enorme, Senhor. Como Charles Spurgeon falou, que a salvação deles venha depender de nós, se for possível. Que nós possamos pregar até o último momento, Senhor, do Teu amor, da Tua ira vindoura. Nos ajuda, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse local onde que nós todos os domingos celebramos o Teu santo nome neste lugar. Obrigado. Obrigado pela vida dos irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez neste domingo. E durante a semana, o Senhor venha falar de maneira mais poderosa ainda, Deus, em nossos corações. Obrigado, Senhor. Pois assim nós te oramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Vamos estar louvando a Deus, irmão? Nada encontrará.
senhora, tá bom? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Todos digam amém. Vá em paz. Não esqueça de cumprimentar o irmão.